Por que que a gente deve orar no secreto? Por quê? Eu já tenho falado aqui para vocês há algum tempo da gente orar no secreto, né? Só que o que acontece? Por que que muitas pessoas ela não têm se retirado para momentos, para lugares solitários, como Jesus tem feito para orar? Porque, gente, muitas vezes aquilo que a gente não entende ou aquilo que não fica tão claro pra gente, fica difícil da gente colocar em prática, porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende, a gente só faz com fé, com determinação, aquilo que a gente realmente entende. Então eu posso chegar aqui, falar para vocês, olha, vão pro secreto, orem, peçam a Deus, façam várias coisas, mas se o Espírito Santo não revelar isso para vocês, eu vou estar falando aqui em vão. Mas para reforçar aquilo que o Espírito Santo tem me mostrado através de momentos, entrar no secreto e orar, eu quero trazer para vocês hoje 5 principais momentos aonde Jesus ele se retirou para orar e por que o motivo que ele se retirou para orar. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, anote se for necessário, porque os momentos que Jesus se retirou para orar são momentos que nós vivemos hoje em dia. Então, preste atenção. O primeiro momento que Jesus ele se retirou para orar foi antes de ele começar o ministério dele. Jesus, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, desde que ele nasceu até os 33 anos, né, que foi onde ele começou o ministério dele, ele apareceu só uma vez, que os estudos falam que ele apareceu aos 12 anos de idade no templo orando. Pronto, e ali Jesus, né, não aparece mais. Aí depois ele só vem aparecer quando ele inicia o ministério dele. E quando ele iniciou o ministério dele, ele foi cheio do Espírito Santo, guiado para o deserto, e ali ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, para vencer a tentação do diabo. Esse foi o primeiro momento que Jesus se retirou para orar. E olha o tempo, hein? 40 dias. O segundo momento que Jesus ele se retirou para orar foi após a cura de muitas pessoas. E aí o versículo que eu quero até falar foi que, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava, que está em Lucas 5,16. Ou seja, quando Jesus ele estava ali ajudando muitas pessoas, curando muitas pessoas, ele fez o quê? Ele teve que ali, no meio daquela multidão, se retirar e orar ao Pai. Ou seja, por mais que a correria do nosso dia a dia tá pedindo muitas coisas de nós, a gente jamais pode deixar de se retirar em momentos e orar. Às vezes, Deus, do nada, vem aquele pensamento ali, ó, para orar, você tá lavando uma louça, você tá limpando a casa, você tá até mesmo no seu trabalho, vem aquele desejo forte de você orar. Vai, não deixe passar despercebido a sensibilidade que o Espírito Santo tem te chamado para momentos de oração. E aí Jesus ali, quando ele curou essas pessoas, ele foi pro deserto e orou. E aí o terceiro momento que Jesus ele se retirou para orar foi o quê? Antes da escolha dos 12 discípulos. Fala que naqueles dias Jesus foi para o monte orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12 entre eles. Olha só, mesmo que, o que Jesus nos mostra aqui? Que quando nós vamos tomar uma decisão muito importante, seja de um trabalho, de um relacionamento, você que ainda vai casar, você tem que escolher a pessoa certa, você quer começar um ministério, você quer começar um trabalho, você quer abrir uma empresa, você quer fazer sociedade com alguém. Isso são coisas tão importantes que a gente não pode escolher de qualquer jeito. Nós precisamos fazer igual Jesus, se retirar, pedir oração, e aí é o Espírito Santo e você que vai determinar quanto tempo você vai precisar orar. Jesus, ele precisou a noite toda para escolher os 12 discípulos, né? Então isso é muito forte, porque, gente, quando a gente ora, o nosso coração é alinhado ao nosso Pai. Então a gente precisa de orar, a gente precisa. E o quarto momento que Jesus ele se retirou para orar foi na multiplicação dos pães e dos peixes. Você vê que ele
ele fez um milagre imenso, muito grande, mas ele não deixou se envaidecer. Ele não foi para as redes sociais mostrar, olha aqui, né? A gente pode trazer para os tempos de hoje, olha aqui, esses Jesus, se tivesse hoje, né, vivendo o nosso dia de hoje, ele poderia ir para as redes sociais, ó, aqui, gente, eu curei, eu multipliquei muitos peixes e pães e tal. Não, o que ele fez? Ele foi para o deserto, ou seja, ali ele foi entregar toda a honra e toda a glória para Deus, porque Jesus, ele entendia que ele precisava dessa intimidade, ele não poderia se envaidecer pelas conquistas, pelas curas, por tudo aquilo que ele fazia na vida das pessoas. Então ele foi para o deserto e ali orou sozinho. Aí aqui fala em Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E aí o quinto momento em que Jesus ele ora também, sozinho, se retira, é no jardim de Getsemane, antes da cruz. Ou seja, aqui está aqui em Mateus 26, 36 e 39. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, adiantando-se, ou seja, ele adiantou um pouco na frente dos discípulos e prostrou-se ali o rosto em terra e orou. Ou seja, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de dor, de sofrimento, ele dobrou seu joelho, ele se separou e ele orou ao Pai. Porque aqui a gente vê que acho que essa é a oração mais pura e verdadeira, porque é muito fácil quando a gente orar, quando tá indo tudo bem, mas quando tá indo tudo do jeito que a gente não gosta, aqui Jesus ele se separou e orou e falou: Pai, não seja feita a minha vontade, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Olha que forte. Então aqui Jesus ele tá nos mostrando que no momento que a gente for tomar uma decisão, no momento que a gente for fazer quer um milagre, ou até no momento que a gente precisa descansar, a gente precisa se retirar para orar, para se conectar com o Pai. Jesus, a oração era o oxigênio de Jesus, ele precisava, ele sabia que o mundo, a missão dele demandava muito dele, da atenção dele, mas ele não poderia. Ele sempre falava: eu faço aquilo que o meu Pai faz. Ele não perdia o foco, ele não perdia a visão. E aí eu quero agora falar em paralelo com Jesus a vida de Daniel. Daniel, ele também era um homem de muita oração. E esse era o segredo tanto de Daniel como de Jesus, a vida de oração intensa. Por isso que eles tinham força espiritual, por isso que poderia vir o inferno contra ele, mas eles não eram derrotados. Por quê? Porque eles tinham uma vida de oração. E Daniel, quem era Daniel? Daniel, ele foi um administrador, né, naquela época do reinado persa. E ele era um homem muito temente a Deus, andava corretamente, certo. Ele era tão exemplar no que ele fazia. Ele fala que Daniel ele tinha um espírito excelente. E aí o rei Dário observava como que era Daniel, o jeito, o caráter dele, honesto. Então o rei estava pensando em colocar Daniel como governador dele, né? Abaixo dele, claro, mas assim que fosse governar o reino dele junto com ele. Só que isso causou muita inveja em alguns administradores e supervisores naquela época, do reinado também. Porque eles viam que Daniel era correto, andava, e o rei admirava o caráter de Daniel. Eles pensaram, ele olhava para o caráter de Daniel, tinha inveja, tinha raiva, porque eles não queriam que Daniel, né, fosse também ali fazesse parte do reinado do governador e estivesse acima deles. Então eles estavam planejando, eles pensaram, se vocês lerem Daniel, vocês vão ver, eles estavam pensando: eu não posso fazer nada que venha contra o caráter de Daniel, porque Daniel tinha um caráter excelente, ele era
posicionado no que ele fazia, ele sabia para quem ele servia, o Deus que ele servia, não tinha quem tirasse ele da fé, do foco dele. Só que o que esses homens fizeram? Eles pensaram, poxa, eu não posso fazer nada que vá contra o caráter dele. Eu posso botar a mulher mais linda do mundo, eu posso colocar ele para mentir, eu posso fazer o que for, mas eu não vou conseguir mexer no caráter de Daniel. Daniel, ele é focado demais, eu não consigo. Então eles pensaram, então vamos atacar a fé dele. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram, eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Porque a janela dele dava para Jerusalém. Então ele gostava de abrir a janela e orar, olhando para o céu em direção a Jerusalém. E isso, esses homens sabiam disso. Então eles pensaram, o que a gente vai fazer? Vamos atacar a fé dele. Vamos fazer um decreto que durante 30 dias, ninguém aqui na Pérsia, né, na Babilônia, vai poder orar para outros deuses ou para outro homem que não seja o rei Dário. Todo mundo só pode orar para o rei Dário. E eles sabiam que Daniel tinha, né, o Deus dos deuses, que é o Deus de Israel. E aí fizeram esse decreto. E aí o que aconteceu? Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não deixou se influenciar pelo medo, porque ele sabia o Deus que ele cria. E hoje o que eu quero perguntar para você: qual é o decreto que o diabo tem colocado na sua vida hoje? Talvez é uma doença, talvez é um término do seu relacionamento, do seu casamento, talvez é meu salário é muito pouco, o que eu ganho não dá para sobreviver direito. É um problema em mim, uma falta de caráter. Eu não consigo deixar ser realmente liderada pelo Espírito Santo. Betinha, eu quero mais de Deus, mas eu vejo algo que me impede. O que tem te entristecido? O que tem te deixado triste? Você crê num Deus tão grande, mas o que te deixa triste hoje? Qual é o decreto que o diabo tem colocado na sua vida hoje? Qual? O que o diabo tem te infernizado, te tirado a tua paz? Às vezes você vai orar, e você fica pensando nisso, porque isso tira a sua paz. E aí, aqui entra o propósito que eu quero fazer junto com vocês, que o Espírito Santo me direcionou. Assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, e isso aqui eu tô fazendo um convite para aquelas que vão se sentir tocadas pelo Espírito Santo. Porque eu entendi que a vida de Daniel e a vida de Jesus era movida, a força espiritual que eles tinham, vinham dessa intimidade com o Pai. E olha só, Daniel, naquela época, não tinha o Espírito Santo. Ele só tinha a direção de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor dentro de nós. Então nós não temos desculpa. Se Daniel conseguiu, nós vamos conseguir também. Mas temos que nos posicionar naquilo que a gente quer. A gente tem que ter essa fé. Daniel, eles falaram, se você continuar orando, você vai para a cova dos leões. Daniel, ele não parou. Ele não parou, ele continuou orando e não se dobrou para o diabo. Só que muitas pessoas hoje, elas têm entregado as forças, elas têm ficado com medo. Por quê? Qual Deus que você realmente crê? É nesses momentos, igual Daniel passou, que a fé dele foi provada. Mas ele entrou em ação, ele creu, ele fez algo, ele queria algo, ele fez algo de acordo com aquilo que ele queria. Ele não parou de glorificar a Deus e orar a Deus. Então, o que eu quero fazer com vocês? Durante essas 3 semanas, se vocês querem estar junto comigo em oração, nós vamos fazer um propósito de orar 3 vezes ao dia. A primeira oração, eu até anotei aqui, para não esquecer como que vai ser o nosso propósito, pela manhã. Aí vocês vão fazer a leitura bíblica de vocês, porque o Espírito Santo vai falar com cada um do mesmo... Da necessidade que cada uma quer, aquilo que o diabo tem oprimido você hoje. Então, de manhã você vai fazer a leitura, fazer a sua entrega. E eu vou dar um exemplo de algo que a gente pode pedir, ou você pode pedir só para você ter uma base. Por exemplo, então você vai amanhã, né,
eu já comecei hoje esse propósito, né? Mas a gente vai começar amanhã todas juntas. Você, durante a manhã, vai ter sua leitura de oração, vai entregar a Deus o seu dia, pedir que o Espírito Santo venha alinhar o seu coração com a vontade de Deus e pedir que, por exemplo, Senhor, eu entrego ao Senhor esse novo trabalho que eu preciso conseguir. Digamos que alguém aqui está sem trabalho. Então, Senhor, eu preciso arrumar um novo trabalho. Eu te apresento hoje esse trabalho que o Senhor vai me ajudar a encontrar. E aí você pede, como a gente aprendeu, que está escrito na palavra, que é o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas. Espírito Santo, me ajuda no dia de hoje, me direciona, não deixa eu fazer a minha vontade, que a minha vontade, que o meu coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Não deixa eu perder a visão, ajusta a minha visão para aquilo que o Senhor está fazendo hoje aqui na terra, o que o Senhor quer de mim aqui. Alinha o meu propósito com o teu propósito, Pai, me ajuda. Essa é a oração da manhã. Aí vem a tarde. A tarde é o momento de interceder, de você falar desse trabalho. Pai, eu preciso desse trabalho, seja o que for que você vai pedir a Deus, né? Cada um vai ter o seu pedido. Pai, eu preciso desse trabalho. Eu preciso de um novo trabalho, mas me dá discernimento, sabedoria. Abre uma porta, mas que eu entenda que essa porta que o Senhor está abrindo é a porta que o Senhor quer realmente. Não seja algo bom que venha tentar me iludir, não. Eu tenho discernimento. Discernimento espiritual é você ter clareza. Você sabe muito bem que aquilo é para você. Aquilo vem de Deus. Então peça discernimento. Que esse trabalho venha, Senhor, para glorificar. Então você fala, meu Deus. Aí você fala os motivos. Por que Deus precisa dar esse trabalho? Pai, como eu vou te glorificar sem trabalho? Pai, como eu vou ter paz na minha casa sem trabalho? Como eu vou sustentar a minha família? E você fala, a tarde é o momento de você interceder. A palavra fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, você pede, Espírito Santo, me ajuda. Se me faltar palavra, me ajuda. Me intercede por mim ao Pai, em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, não me deixe errar. E aí ali é o seu momento de interceder por isso que você tanto quer. À noite vai ser o quê? É o momento de você agradecer e escutar. Ou seja, você já vai ali durante o dia já agradecer pela vitória, mesmo que você não veja ela fisicamente, porque a fé é isso, é a certeza daquilo que eu não vejo ainda, que eu não enxergo, mas eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida. Pai, eu já quero te agradecer por esse trabalho abençoado, que o Senhor vai me usar muito nesse trabalho, que eu vou glorificar o teu nome, que eu vou sustentar a tua obra, que eu vou ajudar outras pessoas através desse trabalho. Pai, obrigado. E você já agradece ali. E você agradece pelo seu dia. E também você pede um momento assim, você para ouvir o que o Espírito Santo quer falar para você. Talvez ali quando você faz a sua oração de agradecimento, você para ouvir, o Espírito Santo vai te dar um direcionamento. Vai naquela empresa, fala com aquela pessoa. O Espírito Santo fala, gente, e a gente tem que estar atentos para ouvir. Então esse propósito ele vai ser durante essas 2 semanas. E o que eu vou fazer no grupo? Porque você sabe, o dia a dia é uma correria. Eu lembro até que Mara falou semana passada que ela ficou até meio triste, que ela esqueceu de entrar na reunião. Então, para que nenhuma de nós venha esquecer, eu vou escrever durante a manhã, quando eu orar ou quando eu terminar de orar, principalmente quando eu terminar de orar, porque eu não vou, antes de orar, escrever no grupo, mas avisando, olha, oração da manhã, à tarde, oração da tarde, oração da noite. Por quê? Porque assim você vendo a minha mensagem, você vai lembrar de orar. E não deixa só a mim, não. Porque às vezes, uma de vocês vai passar despercebido e não vê não vê que eu orei. Então, qualquer uma de vocês pode escrever, olha, gente, eu já fiz a minha oração. E então, assim, uma vai ajudar a outra, uma vai incentivar a outra. Porque a gente não pode aceitar isso que o diabo tem colocado como decreto na nossa vida, seja algo ruim, seja um sentimento ruim, seja o que for. Eu sei que o Espírito Santo aqui está falando com cada um de vocês. Eu sei que eu também tenho algo que tenho pedido a Deus. E eu vou entrar com toda a força nesse propósito, para que Deus venha também
responder essa minha oração. Então, esse é o propósito. Se vocês estiverem comigo nessa fé, amém. Eu sei que a vitória é certa, mas a gente precisa ser essas mulheres de oração e orar 3 vezes ao dia e uma ajudar a outra. A gente vai fazer essa corrente de oração, entende? Para movimentar o céu, porque quando a gente dobra o céu, mesmo em casa, no banheiro, na cozinha, seja onde a gente estiver, a gente abre o céu. E olha só, eu já ia esquecer, a gente tem que ter muita atenção naquilo que a gente vai pedir. Eu não posso pedir algo a Deus baseado no meus achismos, no meu egoísmo, pedir algo que não venha glorificar Deus, né? Um exemplo, não tem ninguém aqui assim, né? Mas é bom sempre falar. Eu vou pedir que aquela pessoa fez algo de ruim comigo e eu vou pedir que Deus prejudique aquela pessoa. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Não. O que eu posso pedir é, meu Deus, aquela pessoa está fazendo algo de ruim comigo, que aconteça a tua justiça, meu Deus. Eu não vou colocar as minhas mãos, mas eu vou colocar isso nas tuas mãos e o Senhor vai fazer a justiça. Mas eu não vou pedir mal daquela pessoa, que essa pessoa sofra, não sei o que. Não. A gente tem que ter cuidado aquilo que eu vou pedir. Seja o que eu vou pedir, eu tenho que estar alinhado com a vontade do meu Pai. Por isso, a primeira oração é muito importante, da gente estar alinhado com a vontade de Deus. Então é isso, gente. Eu acho que ficou bem claro que tanto Jesus como Daniel, você vê que o poder que eles tinham na vida dele, dessa intimidade com Deus, dessa oração. E eu falo para vocês, por experiência própria, quanto mais eu busco esses momentos para orar, para buscar Deus. Você sabe que eu tô fazendo esse propósito de 21 dias de não entrar nas redes sociais. Você não imagina o quanto Deus tem falado comigo. Por quê? Porque eu já falei para vocês têm que tirar da vida de vocês aquilo que tem te distraído mais e tirado o foco de você buscar as coisas de Deus ou de você ouvir a voz de Deus. Para mim foi as redes sociais. Não vou sair para sempre, mas esses 21 dias eu tô focado porque eu preciso ouvir a voz de Deus por uma direção que eu preciso muito. E assim como Jesus, ele se retirou porque ele ficou a noite toda para escolher os discípulos, ficou a noite toda para começar o ministério dele. Quem sou eu? Eu preciso também fazer aquilo que é preciso ser feito, que tem tirado minha distração, para ouvir a voz do Espírito Santo e tomar a decisão certa na minha vida.